Olá, sejam bem-vindos à aula 19 do curso de Mecânica dos Sólidos e hoje a gente começa a entrar na reta final do curso com o último assunto. Então, esse é o assunto de cisalhamento transversal, tá? Não é a última aula ainda, mas já é o último assunto que a gente vai estudar, tá? Então, cisalhamento transversal a gente já conhece, né? Já sabe que é aquela força interna que a gente chama também de força cortante, né? Uma força que atua paralelamente à seção transversal ou qualquer outro plano de corte interno numa viga ou num outro elemento estrutural, tá? Então, o objetivo dessa aula é encontrar uma equação que relaciona essa força cortante, né, com as tensões de cisalhamento que se desenvolvem, né, devido a essa força. Então, a ideia é encontrar uma equação que mostre para mim, né, que calcule para mim a intensidade das tensões em um ponto qualquer de uma seção transversal sujeita a um esforço cortante, tá bom? E a partir disso a gente vai na próxima aula entender, além de como encontrar essa tensão, como essa tensão está distribuída, né? Como as forças, a tensão cortante de salhamento, na verdade, já é a distribuição das forças cortantes na seção transversal, né? Então a gente vai entender como é essa distribuição, né? Qual é a forma que ela tem, de que maneira as forças de cisalhamento se distribuem numa seção transversal para uma viga, tá? Então vamos lá, antes da gente começar o nosso assunto em si, a gente precisa estabelecer aqui uma relação entre o momento fletor, né, o diagrama de momento fletor e o diagrama de cortante, ou entre o momento fletor e o cortante, tá bom? A gente vai usar essa relação lá na frente para conseguir chegar no nosso objetivo, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma viga, tá? É uma viga aleatória, podem ver que ela está sujeita a um carregamento completamente aleatório aqui, tá? Então, uma situação bem generalizada. E nessa viga aqui, eu vou separar uma pequena faixa, tá? Num ponto qualquer aqui da viga, só num ponto mais especificamente, não é um ponto tão qualquer, é um ponto aqui da viga onde eu não tenho nenhuma força concentrada nem momento concentrado, tá? Então a única exigência que a gente faz aqui é que ela esteja em um ponto, em qualquer ponto onde eu tenha carga distribuída apenas, tá bom? Onde eu tenho força concentrada ao momento, a gente tem uma situação um pouco diferente, mas o que a gente faz aqui é válido para os nossos objetivos, tá bom? Então, ó, eu separo uma pequena faixa aqui, onde eu tenho carga distribuída, de largura ΔX. Então, uma largura aí infinitesimal, né? Então, separando essa pequena faixa de viga, eu fico com isso aqui, ó. Tenho duas seções transversais internas, né? A seção da esquerda e a seção da direita, né? A largura da faixa novamente é ΔX, e em cada uma das seções eu tenho os meus esforços internos, né? Eu tenho um momento fletor e eu tenho uma força cortante, tá? E na outra seção transversal eu também tenho um momento fletor e uma força cortante. Só que aqui eu já não tenho o mesmo momento fletor e cortante que eu tenho na outra seção transversal. Por quê? Porque a gente já sabe, né, que os esforços eles variam ao longo do comprimento da viga. Então, se aqui eu tenho V, eu vou considerar que aqui eu tenho um V mais um acréscimozinho, mais um ΔV. E se aqui eu tenho um M, então aqui eu tenho um M mais um ΔM, um acréscimozinho devido a variação ali na posição
das seções transversais. Tá. E a carga distribuída? A carga distribuída está aqui. Então, peguei uma parcela dessa carga distribuída. E para fazer o que eu preciso fazer, né, que eu tenho que trabalhar com equilíbrio de forças e de momentos, eu vou transformar essa carga distribuída, né, que tem intensidade W de x, ou seja, o W é função de x, já que a carga, a gente vê aqui, ó, que a carga distribuída ela é variável, né, ela não é constante, então ela varia em função de x, né, em função da posição dentro da viga. Tá? Então, a intensidade é W, que é função de x, né, da carga distribuída. A resultante dessa carga distribuída, então, vai ser W de x que multiplica ΔX, né? É a área aqui dessa carga, certo? Agora, a posição da carga distribuída, eu não tenho como determinar exatamente, né, de maneira absoluta aqui, porque eu não conheço, de fato, a forma dessa carga distribuída, porque eu estou lidando com, como falei, um caso genérico, né? Uma situação, uma viga com carregamento totalmente genérico. Então, para posicionar essa carga, eu vou usar um coeficientezinho que eu vou chamar de K, tá? Então, a posição aqui, ó, da força da resultante da carga distribuída até essa face direita aqui da viga, eu vou chamar de K da ΔX. O K, então, ele vai ser um coeficientezinho que varia de 0 a 1. Né? Então, ó, por exemplo, se a resultante estivesse bem aqui em cima, né, esse K ele seria 0. Né? Então, a posição seria 0 que multiplica ΔX, 0. Então, seria 0. Né? A posição estaria bem aqui no início. Né? Se eu tivesse a resultante na outra, lateral, na face direita aqui, o K seria 1, né? Porque seria K1 que multiplica ΔX, então essa distância aqui seria 1. Na verdade, até pensando melhor aqui, se eu estou pegando a distância daqui para cá, é o inverso, né, gente? Aqui, nessa fase, o K seria 1, né? Então, a distância daqui para cá seria ΔX. E nessa face aqui, o K seria 0, é verdade. Tá? Nessa face aqui, o K seria 0, né? E a distância daqui para cá seria 0. Então, tá? Corrigindo aí, imediatamente percebi aqui o erro. Então, já está corrigido, tá? Se o K estiver, se a resultante estiver nessa posição, o K é igual a 1 e a distância da resultante até essa face aqui é ΔX. Se a resultante estiver sobre essa face direita, então o K é 0 e a distância é 0. Né? Agora, se ela estiver num ponto qualquer aqui, aí o K vai variar entre 0 e 1. Tá? Então, é um coeficientezinho que posiciona a resultante aqui dentro da faixa de ΔX de largura. Tá, então aqui eu vou fazer o que? Eu vou fazer o somatório das forças em Y e eu vou fazer o somatório dos momentos, né, em relação à face direita. Ó, tá vendo esse pontinho aqui? Ó? Vamos fazer em relação a esse pontinho aqui, na face direita, tá? Eu não vou ficar lendo a equação aqui, então deixo para vocês fazerem aí como atividade, olhar essas equações, o material vai estar aí embaixo, vocês vão olhar essas equações, vão ver se concordam, se está tudo certo, fica aí como uma atividade para vocês, tá? Então, fazendo o somatório das forças em Y, eu vou chegar nessa equação aqui, onde eu tenho em evidência aqui o ΔV, né? Na verdade isolado, em evidência é outra coisa, eu tenho isolado aqui o ΔV, e pela equação de equilíbrio de momento, eu fiquei com essa equação aqui, onde eu tenho isolado aqui o ΔM, né? Ó, ΔV, ΔM. Isolei aqui os dois, tá? Se eu pegar as duas equações, dividir por ΔX e calcular o limite, fazendo ΔX tender a 0, eu vou chegar em duas equações bem importantes para a gente. A primeira é essa, né? Então, dessa equação aqui, eu obtenho essa. Então, essa aqui é uma relação diferencial, né? O que está relacionando aqui? Está relacionando a inclinação do diagrama de cortante, ó, dV, dx,
é a inclinação do diagrama de cortante. Tá? É a maneira como o cortante está variando ao longo de x, né? Isso que é dv sobre dx aqui. Então, isso aqui é a inclinação do diagrama de cortante. O que essa equação diz para a gente? Que essa inclinação é igual ao negativo da carga distribuída ali sobre a viga. E a segunda equação, se eu dividir por ΔX e calcular o limite, com ΔX igual a zero, ele me dá essa outra equação, que no momento ela é mais importante para a gente, que é o dm dx igual a v. Ou seja, é uma relação direta entre a inclinação do diagrama de momento, ou seja, como o momento ele está variando em relação a x, né? Então a inclinação do diagrama com o cortante. Então aqui eu faço uma relação entre momento e cortante, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai guarda aí essa relaçãozinha, que a gente vai usar ela daqui a pouquinho, tá? A gente queria chegar nisso aqui. Bom, agora vamos lá. Vamos começar a falar do esforço cortante, né? Do cisalhamento. Bom, é o seguinte. Aqui eu tenho uma seção transversal interna, né? Eu apliquei um corte aqui e expus essa área interna, essa seção transversal interna. Então, se eu aplicar aqui, se eu estabelecer que essa seção está submetida a esforços cortantes, então eu tenho cortante distribuído ao longo de toda a seção transversal aqui. Tá? Essa distribuição dos cortantes na seção transversal é a minha tensão de cisalhamento, né? Repetindo mais uma vez. Tensão é a distribuição das forças, tá? Eu tenho as forças internas e a tensão é a distribuição dessas forças numa área, tá? Então eu tenho as forças aqui e a tensão de cisalhamento é como essas forças aqui estão distribuídas nessa área aqui, tá? Por unidade, com a distribuição das forças por unidade de área. E esse V aqui, ó, é a resultante de todas essas forças aqui. Esse V é a força de cisalhamento atuante, a força resultante de cisalhamento. Ela é a soma de todas as forças cortantes atuando na seção transversal. Esse V aqui, tá? Aí uma coisa interessante é a gente pegar um cubo, tá? Um cubo de dimensões infinitesimais, representativo de um ponto qualquer aqui na seção transversal. Então, digamos que eu vou pegar essa pequena área da seção transversal e eu vou extrair um cubo dessa área. Então, eu estou extraindo um cubo que estava internamente aqui. Essa face aqui, ó, é essa face que eu deixei em branco aqui, tá? E essas faces aqui, ó, são as faces internas que estavam aqui dentro, né, para dentro desse elemento, tá? E que estavam a única face que estava exposta era essa aqui, tá? Então, quando eu retirei esse cubo, eu expus todas as outras faces desse cubo. E aí eu consigo perceber, né, que, digamos que a gente tem o poder de visualizar isso aí, que eu tenho cisalhamento, eu tenho forças de cisalhamento, ou seja, forças que atuam na direção da face, né, atuam na face do cubo e não perpendicular a ela, não só nessa direção aqui transversal, mas eu também tenho nas faces longitudinais, né? Eu tenho também cisalhamento nas faces longitudinais, então eu tenho forças de cisalhamento em todas as faces desse cubo aqui, tá? O que vai interessar mais para a gente agora é essa força longitudinal, e essas forças aqui, pessoal, elas têm a mesma intensidade, então tal é igual a um tal aqui, tá? Então eu tenho a força de cisalhamento transversal, essas aqui, mas se eu retirar um cubo aqui, eu percebo que na face longitudinal desse cubo eu também tenho força de cisalhamento, né? E faz sentido, né, gente? Porque assim, eu sempre tento explicar os esforços internos de mais de uma perspectiva e de uma das perspectivas com a qual eu entendo isso é que os esforços internos eles são responsáveis por manter a integridade de um sólido, né? Então, se eu tenho um sólido íntegro, é porque eu tenho esforços internos que são gerados ali, já novamente, né,
para ser redundante, gerados internamente ali no material, tá? Então, o que acontece? Se eu não tivesse essas forças longitudinais aqui, significaria que se eu aplicasse, por exemplo, uma flexão, né, numa barra ou numa viga, as camadas internas elas iriam deslizar umas sobre as outras. Então, faixas internas de materiais iam deslizar umas sobre as outras, né, no sentido longitudinal. O que impede isso de acontecer? Essas forças aqui. Então, essas forças aqui impedem que as camadas internas do material deslizem umas sobre as outras, né? Como eu já falei também mais uma vez, eu só tenho esforço se eu tiver restrição. Então, já vindo de uma outra perspectiva, se eu não tivesse essa restrição de movimento entre as camadas, ou seja, se as camadas fossem livres para se movimentar uma em relação à outra, esse esforço não existiria. Então a gente pode, né, tentar visualizar isso de vários ângulos diferentes. Eu espero que algum desses ângulos que eu tento colocar para vocês seja mais palpável e vocês consigam entender bem o que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, eu já defini então a partir disso, né, tentei convencer vocês de todas as maneiras que eu tenho então cisalhamento não apenas nas faces transversais, né, mas também nas longitudinais, que eles têm aqui por equilíbrio, uma coisa que vocês podem investigar um pouco melhor, essa questão do equilíbrio, né, do elemento cúbico de forças. Por equilíbrio eles vão ter a mesma intensidade, tá bom? Então tá, definido isso, o que eu vou fazer agora? Vamos fazer mais ou menos o que a gente fez nas outras aulas, quando a gente detalhou um pouco mais cada um desses esforços. Vamos verificar qual a maneira como uma barra se deforma a partir da aplicação daquele esforço. Então eu tenho a minha barra de sempre aqui, eu tenho uma barra com linhas longitudinais, né? Ou planos longitudinais, né? Vocês que sabem, se vocês quiserem enxergar como planos, eu também tenho planos transversais, né? Ou linhas transversais aqui, tá? Quando eu aplico uma força de cisalhamento aqui, ó, na seção transversal para baixo, eu tenho a barra deformada apresentando mais ou menos essa configuração aqui. E uma das primeiras coisas que a gente nota é a distorção da seção transversal. Olha como acontece a distorção da seção transversal, ou seja, ela se deforma de uma maneira bem complexa, tá? No momento fletor, por exemplo, a gente conseguia analisar a deformação da peça e considerava lá, se vocês estão bem lembrados, como uma das premissas básicas de que a seção transversal ela não se deformava, né? Ela não apresentava deformação, a não ser que fosse dentro de seu próprio plano, e mesmo isso era desprezado, tá? No cortante, a gente não pode fazer essa premissa, a gente não pode fazer essa simplificação, porque a distorção, a deformação da seção transversal é muito evidente, né? Não é desprezível, tá? Isso, gente, ela é um fator que complica muito o tratamento matemático das deformações por cisalhamento. Tá? Matematicamente ia ser muito complicado de prosseguir, né, o estudo da mesma maneira como a gente fez lá no momento fletor, como a gente fez lá na força axial, né, que a gente trabalhava ali a deformação e a partir disso a gente conseguia chegar nas equações que a gente necessitava. Tá? Então, tendo em vista essa complicação, essa dificuldade, essa complexidade matemática que a gente teria para fazer isso, a gente vai buscar um outro caminho, né, para chegar na equação do cisalhamento, que é a equação que a gente quer, sem usar esses métodos tradicionais que a gente vinha usando, né? Então, trabalha a partir da deformação a gente chega na tensão. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar
a equação do momento fletor, a equação da flexão, a fórmula da flexão, como vocês quiserem chamar, que a gente já definiu nas aulas anteriores, tá? E a gente vai usar a nossa relação, né, entre momento e cortante, tá bom? Então a gente vai abrir mão dessas, abrir mão não, como é que eu lançar, né? A gente vai lançar mão dessas duas equações, né? A equação da flexão, a fórmula da flexão e a nossa relação diferencial aqui entre momento e cortante, tá bom? Então olha lá, para começar isso, então a gente vai pegar novamente ali uma viga genérica com carregamento aleatório, tá? Vai pegar novamente uma faixa de largura ΔX, tá? E vamos estabelecer para essa viga aqui uma seção transversal também aleatória, tá? Ou seja, para ser um caso genérico que vai se aplicar em qualquer situação aí, tá? Então, ó, tem uma seção transversal aleatória aqui que tem a largura, ó, a largura dela é o ΔX aqui, tá bom? A largura é o ΔX. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar todas as forças, né, normais atuantes nesse segmento, né? Esse segmento ele tem duas seções transversais, ó, aqui e a lá de trás, né? Essa e essa, tá? Então, ó, essa uma seção transversal e essa é a outra seção transversal, tá bom? Então eu vou trabalhar, ó, com todas as forças normais que atuam nessa seção transversal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu isolo, né, e vou estudar as forças que estão acontecendo nessas duas seções transversais, eu tenho o quê? Eu tenho momento, né, de um lado, eu tenho momento, né, de outro lado. Novamente, esse momento aqui, ó, ele vai ter um acréscimozinho ali, pelo mesmo motivo que eu já falei antes, né? O momento fletor, ele vai se modificando, né? Ele é variável ao longo do comprimento. Então, se eu tenho um ponto do comprimento da viga aqui e eu tenho um outro ponto aqui, esses momentos aqui, eles já não vão ser o mesmo, a não ser algumas situações bem específicas que não é o nosso interesse aqui. A gente não quer específico, a gente quer genérico mesmo, tá? Então, eu vou considerar que tem a variação. Então, eu vou ter um acréscimozinho aqui, M mais dm, né? Essas distribuições aqui, pessoal, de força a gente já conhece, né? Ó, distribuição linear aqui, ó, com compressão acima da linha neutra e tração abaixo da linha neutra, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó, seção comprimida, né, acima da linha neutra e tracionada abaixo da linha neutra, com a variação linear aqui, que a gente já sabe que já estudou isso lá na flexão, tá? E aqui, eu não sei se é necessário deixar isso claro, mas vamos deixar claro. Aqui a gente está trabalhando com uma peça flexionada, porque na flexão não ocorrem somente esforços normais, né, devidos ao momento fletor. Também tem esse cisalhamento e a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver isso agora. Onde é que está o cisalhamento aqui, tá? Então tá, gente. Bom, esses DF aqui, ó, DF linha, DF duas linhas, DF duas linhas, DF linha, eles são as resultantes dessas forças de compressão e de tração aqui, né? Então esse DF linha é resultante dessa distribuição de forças de compressão e assim por diante para cada um aqui. O que acontece? Se eu fizer o somatório das forças para essa seção transversal aqui, da maneira como ela está, eu consigo chegar no equilíbrio, ou seja, a somatória das forças aqui nessa direção aqui, x, né? A somatória dessas forças vai ser zero. Por quê? Porque se eu considero que a viga está em equilíbrio e eu estou considerando um segmento da viga aqui, essas são todas as forças que estão atuando aqui, então, né, o somatório tem que ser zero. Para que um elemento inteiro esteja em equilíbrio, cada segmento, cada parte, né, daquele elemento também tem que estar em equilíbrio. Cada parte que eu tirar dali,
posso cortar uma vez, cortar duas vezes, tirar uma outra parte. Cada parte tem que estar em equilíbrio para que o todo esteja em equilíbrio, tá? Não existe assim uma situação em que o todo esteja em equilíbrio, mas uma parte daquele todo não esteja. Não existe isso, tá? Para que o todo esteja em equilíbrio, cada parte que compõe aquele todo tem que estar em equilíbrio também. Então isso aqui é uma parte do todo. Então ele está em equilíbrio, tá? Bom, mas e se eu resolver cortar novamente esse segmento, mas não agora assim, na direção transversal, eu cortar ele na longitudinal, ou seja, cortar mais ou menos por aqui, assim, tá? Vou fazer assim, ó. Se eu resolver cortar mais ou menos por aqui e ficar com esse pedaço aqui, ó, tá? O que que vai acontecer? Ó, então eu vou fazer o quê? Eu vou cortar, como eu falei, nesse ponto aqui. Olha a minha seção transversal aqui, eu já coloquei aqui um plano de corte. Então tem essa parte de baixo mais escura e essa parte de cima mais clara. A parte de cima, não, esse plano que separa as duas partes, é o ponto onde eu vou aplicar o corte. E a parte que eu vou desprezar, né, que eu vou dispensar, vai ser essa parte de baixo mais escura. Então eu vou ficar trabalhando com essa parte de cima, tá? Essa parte de cima, gente, ela tá a uma distância que eu vou chamar de y' aqui da linha neutra, ou seja, um ponto qualquer, tá? Vou trabalhar com corte num ponto qualquer ao longo aqui da altura da seção transversal, certo? E a base aqui, né, a largura, já que eu estou trabalhando com uma seção transversal aleatória, genérica, então a largura dela vocês veem que varia também, né? A largura nesse ponto é t, tá? Então, ó, tá distante y da linha neutra e a largura é t. Essa área da seção transversal, essa área aqui que eu vou continuar, eu vou chamar ela de a linha, tá? Então a linha vai ser a área não da seção transversal total. A área da seção transversal total é a área A, tá? A linha é a área da seção transversal que está acima do corte que eu vou fazer, tá? Vou cortar aqui e a área da seção transversal está acima disso aí. Então vamos lá, a área a linha. Ó, o diagrama de corpo livre, então desse corte, tá aqui, ó. Então eu tenho a tensão de compressão aqui, eu tenho outra aqui do outro lado, né? Que é mais elevado, porque é M mais dm, então essa tensão aqui, ó, até deu uma exagerada aqui no desenho para ficar bem claro. Essa tensão gerada aqui, ela é mais elevada que essa. Por quê? Porque essa aqui ela é gerada por um momento M e essa aqui é gerada por um momento M mais dm. Eu tenho um acréscimo no momento fletor. Se eu tenho um acréscimo no momento fletor, então eu também tenho um acréscimo nas tensões que são geradas ali na seção transversal. Isso a gente já sabe, tá? Então, para manter isso aqui em equilíbrio, ó, eu preciso de mais alguém, mais alguma força para a direita, né? Eu preciso de mais alguma força agindo para a direita para somar com essa aqui, ó, e equilibrar essa aqui, tá? Como eu falei, se um todo está em equilíbrio, cada parte desse todo tem que estar em equilíbrio, inclusive essa partezinha aqui, tá? Aqui, ó, gente, é uma extremidade livre da viga, é o topo livre da viga. Se é o topo livre da viga lá, tá? Então eu não tenho nenhuma força aqui, porque, ó, novamente, se eu não tenho restrição, eu não tenho tensão. Então, se aqui é um topo livre, eu não tenho tensão, tá? Mas aqui, ó, aonde eu aplico um corte, não é um topo, não é uma extremidade livre, né? É uma seção, né, de contato de interna, uma seção interna que eu expus agora, né? Então, nessa seção externa aqui, quem eu vou ter colaborando aqui com as forças para a direita? Eu vou ter uma tensão de cisalhamento, porque, ó, ela está paralela à seção transversal. Essa tensão de cisalhamento aqui é aquela tensão longitudinal que a gente concordou aqui, ó, que acontecia aqui, uma tensão de cisalhamento no sentido do comprimento da viga, uma tensão longitudinal, tá? Então, essa tensão longitudinal é que vai
colaborar com as forças normais aqui, né, do lado esquerdo do meu segmento, para equilibrar com o lado direito, tá bom? Então, ó, vamos aplicar as equações de equilíbrio aqui. Novamente também, eu não vou ficar lendo as equações, mas eu vou explicar o que está acontecendo aqui, ó. Se eu fizer o somatório das forças na direção x, ou seja, nessa direção aqui, né, eu vou ter, ó, tô considerando que todo mundo está para a esquerda, é positivo. Eu vou ter positivo aqui, ó, a força normal atuante aqui na seção transversal da direita, né? Ó, tensão que multiplica a área é uma força, né? Tensão vezes área é a força, tá? Então, sigma linha dA linha, ó, porque tá distribuída só na área A linha, né? Eu vou ter menos as forças aqui, ó, né, do lado esquerdo, da seção do lado esquerdo, então sigma também dA linha, né, menos, porque está para o lado direito, a tensão de cisalhamento, ó, tal T dx. T dx o que é? T dx é a área onde essa tensão está atuante. É aqui, ó, T, né, não falei que a largura da seção transversal era T, e qual é aqui a espessura dela? Dx, ou ΔX, tá? Então, ó, T tal T dx, ou seja, a força de desalinhamento, né? Tensão que multiplica a área, igual a zero. Então, ó, eu não falei que a gente usar a fórmula da flexão, a gente vai colocar ela aqui, ó. A gente vai pegar esse sigma aqui e substituir ele pela fórmula da flexão. Então, sigma linha é igual a quê? Momento, né, que multiplica o y, que divide pela inércia. Então, qual é o momento aqui? É o m mais dm, dividido pela inércia, que multiplica y. Aqui, gente, a gente está usando uma versão da fórmula da fricção sem um sinal negativo. É como se fosse uma versão em módulo ali da fórmula. A gente pode fazer isso. Comumente, a gente usa uma versão em módulo e define o que é tração e compressão por antipensão. Tá? Comumente, a gente faz isso. Tá? Então, ó, aqui é a mesma coisa. Olha, o sigma substituir pelo m, y, I, tá? E trabalhando isso aqui, tirando todos os constantes da integral, eu fico com esse cara aqui, ó, certo? Como eu falei, quem eu quero? Eu quero encontrar uma equação que relacione as tensões de cisalhamento, ou seja, tal, na seção transversal, com o cortante. Então, eu vou isolar quem? Eu vou isolar o tal aqui. Então, isolando o tal, eu fico com essa equação. E aí, essa equação é bem interessante, que tem algumas coisas que a gente já conhece aqui, né? Bom, o que a gente já conhece aqui? O primeiro, o dm sobre o dx. Ele aparece aqui, ó. dm sobre dx, a gente já sabe que é igual a quem? Ao v, né? A força de desalinhamento. dm dx, a gente sabe que ele tem essa relação, né, com o v. Então, já posso substituir, ó, o dm sobre dx pelo v. E essa integral aqui, ó, integral de y dA'. A gente também conhece essa integral. Essa integral já até apareceu antes nessa mesma disciplina. Essa integral é o momento de primeira ordem da área A', tá? Em relação à linha neutra. Ó, vou até voltar aqui na seção transversal. Ó, essa integral aqui, ó, y dA', integral de y dA', é o que? É o momento de primeira ordem dessa área A', ó, vou marcar a área A' aqui, ó. Essa área aqui, em relação a quem? Em relação à linha neutra, né? Esse momento de primeira ordem eu vou chamar de Q, tá? Eu vou chamar ele aqui, ó, de Q. Então, Q, vamos recapitular de maneira definitiva. O que é o Q? O Q, ele é o momento de primeira ordem da área, ó, da área que está acima do ponto onde a gente está analisando. A gente não escolheu um ponto qualquer aqui para analisar, um ponto distante y' aqui da linha neutra.
né? Então, o Q ele vai ser o momento de primeira ordem da área de seção transversal que está acima desse ponto que eu estou analisando até o topo da viga, tá? Até o topo da seção transversal, certo? Se eu tivesse analisando, gente, um ponto que está abaixo da linha neutra, né? Então, eu ia marcar abaixo da linha neutra e o Q ele ia ser o momento de primeira ordem da área que está abaixo do ponto, ó, do ponto até a base em relação à linha neutra, tá? Então, isso que é o momento de o que? Isso que é o momento de primeira ordem dessa área, a linha em relação à linha neutra, tá? Então, substituindo todo mundo aqui, ó, substituindo dm dx por v e a integral pelo q, eu chego nessa equação aqui. E a essa equação eu chamo de fórmula do cisalhamento. Então, essa é a fórmula que vai determinar o que para mim? Vamos ver o máximo que a gente pode extrair dela. Essa fórmula aqui, ela determina para mim a tensão de cisalhamento, tá? Lembrando, ó, que a gente está trabalhando com uma tensão longitudinal, mas que a gente já sabe que é igual a quem? A transversal. Então, quando a gente está falando de cisalhamento transversal, na verdade, todo esse desenvolvimento que a gente fez, a gente estava trabalhando com um cisalhamento longitudinal, mas a gente já sabe que eles são iguais, né? Então, posso fazer o cisalhamento transversal dessa maneira. Então, ó, eu consigo encontrar a tensão de cisalhamento num ponto, tá? Num ponto qualquer de uma seção transversal que está sendo submetida a um cisalhamento, a uma força cortante V, tá? Essa seção transversal tem inércia I. Essa inércia I, ela é a inércia da seção transversal completa, tá, gente? Não vamos confundir aqui com o Q, tá? O Q é só da áreazinha acima ali do ponto onde eu estou trabalhando, né? Mas o I é a inércia da seção completa, tá? Então, a tensão, estou procurando a tensão de cisalhamento numa seção transversal de inércia I, submetida a uma força cortante V, num ponto ao longo da altura que tem largura T. Então, a gente vai ver aqui que a tensão de cisalhamento, apesar dela ser considerada, né, a gente vai ver que não é bem assim na próxima aula, considerada constante ao longo da largura da viga, mas a intensidade dessa tensão, ela varia de acordo com a própria largura, né, com o comprimento dessa largura. Então, numa seção transversal, digamos, que varia de largura, o cisalhamento ele também vai variar de acordo com essa largura, tá? Então, tanto que o T, ele entra aqui na equação. O que é o T? O T é a largura da seção transversal no ponto onde eu estou analisando, tá? Lá no ponto Y', ó, no ponto Y', tá? E o que a gente já sabe, né? O momento de primeira ordem da área de seção transversal, a linha, que é a área que fica acima do ponto onde eu estou analisando em relação à linha neutra. Quando a gente for fazer lá, daqui a 2 aulas, exercícios resolvidos, vocês vão tirar todas as dúvidas em relação à aplicação dessa formulazinha do cisalhamento aqui. Tá? Admito que de todas as formas que a gente trabalhou até agora, essa é a que é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão ver que não tem nenhum segredo. Ela parece complicada agora no início, mas depois que a gente pegar o jeito de usar, acabou aí a dificuldade, tá? Então, gente, essa é a fórmula do cisalhamento, né? A função dela é a partir da força cortante aplicada na seção transversal, de propriedades geométricas nessa seção transversal, eu consegui calcular a tensão de cisalhamento num ponto qualquer dessa seção transversal, tá? Num ponto qualquer eu consigo calcular a tensão de cisalhamento, tá? Então, ó, por isso é hoje. Na próxima aula a gente aprofunda um pouco,
estudando um caso particular, né, da equação do cesariamento, da fórmula do cesariamento, que é uma viga de seção transversal retangular, né, que é a viga mais comum que a gente utiliza, a seção transversal mais comum da engenharia, é a retangular. Tá? Então a gente vai ver como essas tensões estão distribuídas, né, numa seção retangular, numa viga de seção retangular, e como eu acho o cortante, a tensão de desalhamento máxima nessa viga, nessa seção transversal, desculpa, e a gente vai falar também de algumas limitações dessa fórmula aqui, né? Toda a fórmula, como eu já falei para vocês aqui, todas essas fórmulas que a gente estuda aqui, elas têm algumas limitações, tá? Algumas dessas são definidas pelas premissas básicas, outras por outros motivos. A gente vai ver na próxima aula quais são algumas limitações de utilização segura dessa fórmula, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula e tchau!